e professor universitário. Tem mais de 20 obras publicadas. Seu romance Avante, Soldados, para trás, recebeu o Prêmio Internacional de Literatura Casa de las Américas, em júri presidido por José Saramago. Sua obra já foi traduzida para o espanhol, inglês, alemão, sueco, etc. Seus romances mais conhecidos são Os Guerreiros do Campo, Avante, Soldados, para trás, Teresa, A Cidade dos Padres, Orelhas de Aluguel e Mulher Silenciosa. Já foram adaptados para televisão e cinema, entre os quais se destacam os Relatório Confidencial e Teresa. O professor Dionísio destaca-se também na área de literatura infanto-juvenil. Ele mantém uma coluna semanal na revista Caras e uma coluna quinzenal na revista Época. Tem 3 na internet. Dionísio é doutor em Universidade de São Paulo e é professor da Universidade Federal de São Carlos, desde 1981, e coordena diversos projetos na área de literatura. Sr. Dionísio, por favor. Sejam bem-vindos todos vocês. As minhas primeiras palavras são de agradecimento pelo convite que me fizeram. Queria agradecer especialmente a professora Guiomara Ribas, a Maria Isabel, a Ana Maria, a Vilmar, e dizer da minha alegria de estar aqui. Eu sempre disse, comecei minha vida de escritor na prisão por dizer o que penso, continuo dizendo o que penso, e tenho grande alegria em poder dizer o que penso e dizer uma coisa favorável. Quero dizer também, foi muito difícil acordar hoje de manhã. E se eu tivesse tido uma conversa providencial, como eu tive agora com a Delvana, ali ao lado, porque o cobertor caía, que a gente... Bom, nós temos uma incapacidade siderúrgica em coisas da casa, né? É uma coisa assim, antropológica, todo mundo incompetente com a casa. E ela disse que a gente tem que pôr o lençol, um cobertor, depois outro lençol, depois outro cobertor, que daí não cai. Ou vou anotar isso ainda, Delvana, para os próximos livros. Será que eu acordei mais facilmente do que aquela ala de lá, que é o Carlos Tais? Quando eu acordei, apareceu só de cueca no meio do corredor. João Carlos Oliveira, para quem levamos 20 minutos para acordá-lo, né? Ele achou que a gente só chamou uma vez, porque foi a vez que ele ouviu, né? O Luiz Cláudio Bencart foi o que acordou mais facilmente. Queria parabenizar o Carmen pela brilhante pergunta à noite aqui. Eu fiquei ouvindo, o Paulo Lenício foi meu colega de baixo, o Paulo Lenício só sendo colega da manhã. Ele sempre dizia, Dionísio, temos que buscar o público. Ele era muito preocupado com esses domínios conexos da literatura. Estou lembrando também, quando ele publicou o Catatal, seu romance, um romance vulcânico, né? É um monumento aí na literatura brasileira, que até agora não foi compreendido. Nessa época eu vivia muito em Curitiba, porque eu tinha uma namorada lá, eu passava vários meses lá por ano. E, aliás, eu casei na Igreja das Mercês. Eu dá vontade de dizer como aquelas pessoas, uma vez eu estava na Alemanha, as pessoas foram se apresentar, um escritor dizia, eu sou de Berlim, eu sou de Nova York, eu sou de Madrid, e daí um gaúcho disse assim, olha, eu não é que eu quero me gabar, mas eu sou de Alegrete. Quando a gente for apresentado na próxima vez, eu vou dizer, olha, vai que eu quero, quando estiver falando de casamento, eu vou dizer, olha, vai que eu quero me gabar, mas eu casei nas Mercedes. E ainda não comecei a palestra por enquanto, né? Estou fazendo a introdução. Mas eu vou falar de literatura. Queria dizer também que ontem à noite aqueles e aquelas que não foram
ao bar do Barba Azul, que na verdade é um verdadeiro harém, né, como o nome indica, né? Porque para cada homem havia umas 300 mulheres. E eu hoje no café da manhã procurei saber, porque o vinho que nós fomos lá muito gostoso me fizeram esquecer o nome dela, mas eu, Dionísio dessa mesa, atribuo à pessoa que agora eu vou dizer o nome, o título de revelação de cantora na noite de ontem. É a Silvana Belfort, que cantou de Zé Camargo, Você Vai Ver. Silvana, onde está você? Aqui é a Silvana. E eu disse na mesa, quando ela começou a cantar, eu disse, essa é uma pessoa que canta com verdadeira emoção. Porque tinha uma mesa, eu não sei se é porque eu sou míope, lá na esquerda da nossa, que as pessoas cantavam canções com as letras ardentes, como se estivesse falando assim de plástico, aço, né? Solta aí um pão de queijo com presunto, né? E tal. Bom, agora eu vou começar a falar. Talvez, para falar de literatura, eu queria começar dizendo o seguinte. Eu sou escritor, né? Sou escritor e professor universitário, sou um homem inteiramente dedicado às letras desde a mais tenra idade. Um pouco por causa da minha mãe, mas é difícil não pôr a mãe no meio, né? Porque a mãe está na vida da gente. Mas eu acho assim que os escritores brasileiros se dividem entre aqueles que estão na academia, são 40, né? Como nos ônibus, a lotação, só cabe 40 sentados, né? Não aceita ninguém em pé. E aqueles que não estão. Então eu costumo dizer o seguinte, que todo escritor brasileiro é imortal, ou porque ele está na academia, ou porque ele não tem onde cair morto. E nós temos o povo brasileiro, o Brasil, a sociedade brasileira tem como escritor uma relação paradoxal de amor e ódio, porque o escritor, se ele é verdadeiro, ele espelha realmente o seu tempo, a sociedade em que ele vive. E às vezes nós não gostamos do retrato que ele faz, e outras vezes nós achamos aquele retrato muito bonito. Eu fiz da cidade onde eu moro, São Carlos, São Paulo. Eu moro lá porque eu sou professor na Universidade Federal e ela fica lá. Moro lá há 20 anos. Eu pensei que eu não devia aborrecê-los, né? Porque vocês levantaram cedo, mas vocês vêm aqui e tem um chato falando para vocês, fica amolando a paciência de vocês. Então eu ajudei muito na viagem e essa noite sobre a melhor maneira de vocês aproveitarem a minha palestra. Eu já estou aproveitando desde o momento que fui convidado. Então acho que na dúvida a gente sempre deve dizer a verdade. É o caminho melhor, a conversa clara. Eu vou contar para vocês como é que, fazer um depoimento de como foi que eu cheguei às letras, de como foi que eu cheguei ao livro. Desculpe se eu não fizer uma ordem cronológica, porque eu tenho a tendência a ter uma fala análoga ou ter uma ordem. A primeira grande lembrança que eu tenho da minha infância, do meu gosto por livro, começa com o seguinte. Aliás, para aqueles que leram o meu romance Tereza, é um romance que o cara escreveu, eu fui para a Espanha 3, 4 anos em seguida, perdi todas as férias, na verdade eu ganhei. Fiquei lá escrevendo o romance. Eu ia de manhã visitando o Tereza viveu, vendo as roupas que ela usia, a cela onde ela se encontrava com João da Cruz, e depois voltava ao Palácio de Valderrábanos, ao lado da Catedral, e lá escrevi. Esse romance foi adaptado para o teatro, ficou 3 anos em cartaz em São Paulo, e como a vida é cheia de sutis complexidades, aconteceu o seguinte.
a moça que fazia a Teresa, uma atriz de profundos olhos azuis, cabelos pretos, lindíssima, com muito ciumento, que tirou a cena em que a Teresa tomava banho numa tina. Já pensou aquela mulher tomando um banho, freira, tirava toda a roupa e tomava um banho na tina, no meio do palco. Ele tirou aquela cena e disse, gente, não precisa, ninguém vê freira pelada, freira não vai pelada. Mas as freiras também tomavam banho no século XVI, no século XVII, tomam banho sempre. E eu queria mostrar a sensualidade da mulher que não acaba porque ela se enche de roupa, que não acaba porque ela fica freira. Na verdade, até valoriza aquilo que ela recusou. Como o monacato exige a castidade, a mulher dá para Jesus aquilo que ela poderia usufruir, ela faz um voto. Tem muitas que dão para Jesus o que ninguém mais quer, mas essa é a minha. Essa realmente era muito bonita. Mas enfim, essa cena foi tirada. Não adiantou nada, porque a Teresa, que era casada com o produtor, o que eu estou dizendo é literalmente a verdade, factual, pode ser comprovado. Não estou inventando, agora não estou fazendo ficção. Ela era casada, se apaixonou pelo ator produtor, e o João da Cruz é nome contigo. E o João da Cruz era o Cacá Amaral. O Cacá Amaral era casado com uma senhora que não tinha nada a ver com a peça, que nem a Teresa, que não tinha nada a ver com a história, né? Ela teve filhos. O Cacá e a Teresa se apaixonaram. E o produtor, que era o marido da atriz que fazia a Teresa, a Ângela Sassini, desmanchou a peça, que tinha toda noite 60, 80 pessoas, ele tirou de cartaz, de irritado. O diretor da peça é o Zé Nelson de Freitas, que quando eu escrevi a peça, ele disse, está tudo bem, quando adaptou a peça, ele disse, está tudo bem, mas falta aqui a questão do sangue, porque Teresa dava, todo mundo sabe, né? Ela era descendente de falsificou documentos, conversante, falou o atestado de sangue tudo. Eu vi esse absolutamente incompreensível, e que eu vou na igreja há 20 anos, mas sou católico. Eu tenho, verdade, sou católico, sou um homem religioso. Eu tenho certeza de que há no mundo sinais inescrutáveis, às vezes passíveis da presença de Deus no mundo. E há também sinais inescrutáveis, por vezes incompreensíveis, da presença do diabo no mundo. Tal é a magnitude das coisas que nos aprontam, né? Por exemplo, essa coisa do painel eletrônico aí, né? Eu queria dizer, houve violação do painel eletrônico para a nota da Silvana. Ela tirou 99, que mereceu. Né? Bom, então acontece umas coisas, quando parece que vai tudo bem, é como diz o Barão de Tararé, né? De onde menos se espera, dali mesmo que não sai nada. E eu estou contando essa história da Teresa, porque então ele falava do negócio, antes tinha que colocar o sangue, eu ficava muito impressionado, porque não tem tanta importância assim colocar a questão do sangue contaminado, o sangue judeu, que era sangue contaminado na festa da Teresa. Mas quando o marido da Teresa desmanchou a peça, eu entendi. O Zé Nelson de Oliveira Freitas estava com AIDS e só mantinha aquele amor pela vida. O que o mantinha vivo era um desesperado amor pela Teresa, que ele adorou o texto, pela peça, e o fato de ter que toda noite dirigir a peça, aquela chama, que é uma esfoliante ainda no meio das ventanias, dos coquetéis que ele tomava e tal, mas aquilo, quando a peça terminou, ele morreu. O Zé de Oliveira morreu realmente. Meu filho Zé de Oliveira, nascido em Goa, que veio para o Brasil e foi um excelente diretor de teatro. Lá na Teresa, agora volto porque eu estava começando o começo da minha vida. Lá nas primeiras páginas da Teresa, do romance Teresa, publicado pela editora Mandarim, existe a minha relação com a minha primeira professora. E agora eu vou lhe dizer que foi ela que me aproximou de mim. Foi o seguinte: quando eu fui para a escola, eu me apaixonei, mas me apaixonei mesmo
apesar da diferença de idade, eu com 6 anos, ela com 52, eu me apaixonei perdidamente pela minha professora. E à noite, quando eu fui à primeira aula, eu fiquei com tanta saudade dela, naquela noite, depois do primeiro dia de aula, que eu tive insônia. Acordei no meio da noite e falei para a mamãe, já está na hora de ir para a aula? Ela falou, o que é isso, menino? São 2 da madrugada, volta a dormir. E durante muitas noites eu tive assim, até me acostumar, porque toda paixão é assim, vulcânica lá, né? E eu fiquei muito... Aí eu também fui meio muito complicado. Durante os primeiros anos de vida, a minha mãe achou que eu fosse meio doido da cabeça. Ou que, aliás, eu também não tenho certeza do que porque eu fazia perguntas segundo ela, e ela falava para o meu pai. Meu pai era um operário de Minas de Carvão, Siderópolis, onde eu nasci, e eu tive uma relação muito amorosa com meu pai, né? Ele acordava de madrugada, 4h30, 5h, e eu acordava com ele. Eu tinha vários irmãos. Eu tenho tantos irmãos que eu não tenho complexo de Édipo. Eu, na verdade, eu gostava muito da minha tia. Eu tenho complexo de tia, que a medicina ainda não estudou, mas é um complexo de tia. Eu escrevi um conto chamado Tia Vina, que está no livro das Interpretações, e sempre que alguém me pede um conto, de outro país pede um conto com uma antologia, eu coloco vários contos, e se eu colocar o Tia Vina junto, escolhe minha Tia Vina. É um negócio impressionante esse conto. Então eu levantava, a minha mãe tinha muito filhos para cuidar e cuidou pouco de mim, né? Então, eu tinha uma relação muito amorosa com meu pai. Eu levantava às 4h30, 5h da manhã, tomava café com meu pai e voltava a dormir durante muitos anos. Então, a minha infância é muito bonita, uma relação bonita com meu pai. E o meu pai era um homem que me escutava muito, conversava, nunca me bateu. Ao contrário da minha mãe, que é napolitana, que eu levei vários tapas, muitas vezes, por muitas alturas, por motivos justificados. Né? Eu tinha essa relação assim, amorosa com ele. E eu fazia perguntas para ele, porque essa é a pergunta mais desconcertante, ele respondia. A mãe não, ela achava que eu era meio doido. Eu perguntava assim, mãe, as xícaras nascem? O que é isso, menino? Que xícara nasce? Mas tem água, a família tem água, tem água, e xícara nasce. Umas coisas assim. Daí voltando à escola, eu ia para a minha professora, e a minha professora, a coisa que eu mais me lembro dela, e a minha mulher, a Soila, que trabalha com linguística, é doutora em linguística pela Unicamp, ela é muito mais assim com a linguagem, ela faz botânica da linguagem, como todos os linguistas, né? E eu da literatura faço jardinário. Eu estou interessado nos jardinários da linguagem, ela na botânica. E eu tanto falo da minha primeira professora, mesmo hoje eu tenho 52 anos. Apesar de pouquinho, 51,5, eu na verdade tenho 51. Aliás, eu e a Vera Fischer temos a mesma idade. O único homem a quem a Vera Fischer não pode enganar a respeito da idade sou eu. Porque quando eu fui para o exército, ela ficou Miss Brasil. E ninguém de nós dois podia fazer essas coisas sem ter 18 anos. Então, se eu tenho 52, a Vera também tem. De modo que a gente 43, claro, ela continua muito gostosa, bonita e tal, mas a idade dela é. O que, aliás, melhora muito, claro. Ela fez. E a minha professora, então, eu estou lá na escola, a minha professora me abraça, eu me lembro dela, que ela tinha um cheirinho bom. Eu levei a Soila agora, então, um dia lá em Jardim do Machado, onde mora a minha primeira professora, para a Soila ver a minha primeira professora. De vez em quando eu vou lá ver. De vez em quando pego meu carro, em geral vou de carro. Vou lá ver a minha primeira professora, que agora está com 80 anos. Sei lá, 88 anos, 310, sei lá, está bem velhinha. E ela tinha um cheirinho bom, me abraçava para me ensinar a fazer. Eu nunca sabia fazer o 3, eu fazia o 3 virado. E ela, não, Dionísio, porque apesar de eu ser Dionísio, todo mundo me chama de Dionísio. Isso é uma coisa do meu pai, que era um homem doce, mas era machista. Quando ele foi me registrar, ele me chamou Dionísio da Silva. Daí o escrivão disse, seu Cecílio, não ponha Dionísio da Silva, porque você vai estragar a vida do menino. Como assim? Vai estragar.
Mas Dionísio é um nome bonito, eu sei, mas da Silva todo mundo é. Meu pai não gostou muito daquilo, né? Tem que pôr o sobrenome da sua mulher. Como é o sobrenome da sua mulher? Como meu pai gostava muito da italiana com quem ele casou, mas não gostava dos italianos, vários italianos com quem ele não precisava bem lá, ele não queria colocar o nome da mulher nos filhos. Aliás, teve 14 oportunidades e não pôs nenhum. Então ele pensou um pouco e falou assim, então põe Dionísio. De modo que eu agora, quando vejo meu nome escrito Dionísio, sempre me sinto mal. Eu quero que seja Dionísio. Pode me chamar de Dionísio. As minhas alunas me chamam de Del, é um escândalo, né? Porque tem aqueles professores formais, né? E daí a aluna vem e diz, Del, quando é o trabalho? Del, quem é Del? Eu mesmo. É uma coisa assim. Então, eu me chamo de Dionísio por causa disso. Ela me abraçava para me ajudar a escrever, e eu comecei a errar com mais frequência. E a dona Edith Zanata descobriu que eu errava de propósito e foi ensinar um gordinho que errava com mais convicção do que eu. E eu aprendi a ler, né? Com a dona Edith aprendi a ler rápido. Não vim aqui para falar bem de mim, né? Todos nós temos um passado inconfessável, que depois poderei responder às perguntas que vocês me fizerem. Mas essa parte que eu estou dizendo não é para me gabar, nem por nada, é para contar como é a paixão que move, é o amor que move o mundo. Ontem, quando tínhamos discutido na banda, eu comentava isso. Historiadores, esses das ciências exatas, os que aplicam métodos rigorosos, têm a tendência de dar explicações lógicas e organizar a desordem do mundo. Então dizem assim, a tal região foi colonizada nas migrações internas porque cessou a produção desse produto aqui, por buscar mais terra. Então ninguém diz, tal região foi colonizada porque um rapaz se apaixonou por uma moça que morava muito longe dele, e ele foi atrás dela e começou uma cidade, uma colonização lá. Ninguém diz isso, mas eu tenho vários exemplos de pessoas que se apaixonaram e foram morar muito longe e começaram uma cidade, inclusive, uma coisa nova, que foram atrás um do outro. Né? Bom, eu então descobri com a minha professora, quando a gente descobri o gosto pela leitura. Eu queria dizer para não me gabar, né? Não é para me gabar, mas não é para me gabar, mas eu sou de Alegrete. Eu aprendi a ler no primeiro semestre. No primeiro semestre da escola, eu sabia ler. E daí eu não tinha muito mais o que ficar lá fazendo. Na verdade, eu já sabia ler um pouco antes de ir para a escola. O meu pai pegava rótulos de cigarro, papel de bala, e dizia, ó meu filho, o que está escrito aqui? E eu não sabia. Ele me dizia, aqui está escrito liberdade. Liberty é a marca do cigarro. Nunca esqueci, Liberty. Né? Ali está escrito fechado. Né? Então eu fui, quando eu cheguei na escola, comecei lá, o A é uma igrejinha, aliás, o A é uma velhinha, né? O E não sei o quê. Aquilo lá para mim, se não fosse a dona Edith, eu tinha saído da escola. Aí o que era aquilo para mim, né? No máximo uma letra rica. Né? Bom, daí eu estava lendo no primeiro semestre tinha acabado de aprender a ler, ela me levou à biblioteca. Gente, eu confesso que para mim foi assim, a descoberta de um outro mundo, né? Comecei a ler as lendas indígenas, a esperteza do jabuti, né? Que o jabuti ganhava a corrida da lebre, que era muito mais rápido, por inteligência, o urubu que pegava um queijo, ia para o alto de uma árvore. Não sei por que o urubu comia queijo, né? O urubu com aquele queijo lá, e a raposa embaixo, muito esperta, precisando comer, então tinha que usar a palavra para persuadir o urubu de que ele devia soltar aquele queijo. Então ela fala na vaidade, compadre urubu, dizem que o senhor tem uma voz maviosa, muito bonita, cante que eu quero ouvir.
O urubu abre o bico, o queijo cai, a raposa pega, vai embora e o urubu é enganado, né? Então, todas essas lendas, esse mundo maravilhoso das lendas indígenas está assim na vertente, no nascedouro das minhas histórias, aquela coisa mítica, e de o fraco vencer, de o mais lento vencer o mais rápido, de a inteligência vencer, de os fracos vencerem, de o mundo não ser como as aparências mostram. Eu aprendi isso aos 7 anos de idade, por causa disso. Será que eu estou indo bem na palestra? Como eu sou muito tímido, eu tenho uma pergunta bem, esse é por isso que eu queria uma palestra. Vocês não acreditam que eu sou tímido. Eu falo para disfarçar a timidez. Eu sou muito tímido. Durante 7 anos eu não podia olhar para moça alguma. Estou me sentindo bem. Aqui é um verdadeiro folia olhar para essa turma. Então eu aprendi na biblioteca essas coisas da leitura, né? Foi o que me aproximou da biblioteca. Eu, quando viajo, essa noite, por exemplo, fiquei com saudade dos meus livros. Porque uma certa hora da noite eu acordei, e quando eu acordo em casa, eu saio, vou lá e escolho o que tem para conversar, umas horas, um parágrafo do Heródoto, um poema do Horácio em latim, eu aprendi a ler no original em latim, sei latim até hoje, né? Essas coisas, um soneto de Shakespeare, um Camões, né? Drummond, Cecília Meirelles, que eu gosto muito, né? Vou lá ler um parágrafo, e essa noite não havia livros ali. Aliás, eu conheço o único hotel que tem biblioteca, e acho que todo hotel devia ter biblioteca. O único hotel que tem biblioteca fica na cidade de Bom Jesus, no Rio Grande do Sul. É uma cidade que todo ano diminui o número de habitantes. É uma coisa muito curiosa. Lá tem uma senhora que fez um hotel, chama Recanto das Camélias, e nesse hotel tem biblioteca. Eu descobri agora, mas sério, no fevereiro me hospedei lá e vi que tinha biblioteca, uma maravilha. Então, eu tenho que ir um pouco mais rápido, senão, né? Eu tenho 52 anos, só tentou eu levar 10 minutos para cada ano aqui, são 500 minutos. Vamos dando uns cortes assim. Lá pelo 4º ano, bom, tem também a catequista, que tinha olhos verdes, e foi por causa daqueles olhos que eu acreditei que Deus é um espírito perfeitíssimo. Para mim foi muito simples acreditar nas aulas de catequese. Quem é Deus, Juninho? Deus é um espírito perfeitíssimo, criador do céu e da terra. Eu tenho vontade de acrescentar. E dos seus olhos, é realmente lindo. Casou com um homem feio, né? Eles vinham casarem com homens feios, que é a nossa sorte também, né? E ela, quando eu estava no 4º ano primário, o padre ia dar umas aulas de religião, né? E me convidou para ser coroinha, porque disse que eu tinha facilidade de aprender uma coisa. Ele falou assim: a primeira frase que a gente diz quando sobe, ninguém sabe, eu sei. Eu estudava por rádio, né? Ele disse que ninguém sabia. Eu disse que é Inaltare Dei. Ele disse: como é que você sabe? Eu sempre ouço, eu vou lá na igreja, eu vejo o que se diz, incluindo a Altare Dei, eu sei também as outras. Então ficou aquela coisa assim, eu digo isso porque eu não tenho mérito algum na memória. Eu nunca me esforcei para memorizar coisa nenhuma. Eu sou capaz de lembrar assim, o jeito com que uma mulher teve de arrumar o cabelo lá numa certa cena da minha infância profunda, e cor que era o olho da minha catequista. Eu sei que aquela moça que estava logo à minha esquerda hoje no café da manhã, que se chama Ivete, de Maricá, loira, tem olhos azuis. Deve estar aí, Ivete. Tomou café logo ao meu lado. E perguntou se eu também fazia o curso. Viu, Ivete? Eu também faço curso. É verdade que eu estou num lugar muito mais incômodo que o seu, que eu não sei onde é que você está, porque além do mais eu sou astigmático e míope. Assim, se alguém mais de vocês aí sofre de astigmatismo, eu queria os outros pobres coitados que não sofrem de astigmatismo, não podem, numa noite de céu estrelado, tirar o óculos, olhar para o céu e ver um esplendor de sóis noturnos.
Então o padre me levou para... Eu fui ser coroinha e fui lá aprender aquelas coisas que eu tinha. E daí tinha um outro menino, deixava eu tocar a sineta, o carrilhão com 3 sinetas. Eu pegava aquela pequenininha